O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada em uma face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mestre, fazei que eu procure mais ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver. Meu irmão, minha irmã, essa canção de São Francisco nos ajuda a lembrar do Evangelho. Claro que o Evangelho ultrapassa essa canção, mas é bom para fixar. Vemos aí na leitura, onde fala de Davi e Saul. O Senhor já tinha rejeitado Saul e escolhido Davi. Davi ainda não é rei, mas já era no coração de Deus. Mas ele dá a misericórdia. Podia ter matado Saul, podia ter legado aí uma legítima defesa, sim, mas ele não toca no ungido do Senhor, não vai realizar a justiça com as próprias mãos. E aqui isso é levado em conta. Ele tem o santo temor, sabe que Deus que dá a vida é Deus que tira. É claro que Davi está fugindo, não vai ficar lá esperando Saul
matá-lo, está correndo, está fugindo, está se escondendo, está fazendo a parte dele, porque de fato Saul queria matá-lo. Mas na oportunidade de matá-lo, Davi então mostra aí a sua fé no Senhor, fala: não vou tocar no ungido do Senhor. Um homem também de misericórdia, que recebeu a misericórdia de Deus, em que em muitos momentos da vida dele vai precisar dessa misericórdia, no pecado com Betsabeia, quando faz o recenseamento do povo, nas guerras que travou. Aquele que alcança a misericórdia do Senhor deve também dar a misericórdia. E Davi dá essa misericórdia e alcança ainda mais. Veja que não é uma situação fácil, ele está sendo perseguido. Ele está sendo perseguido para ser morto mesmo. A hora que ele está lá tocando a harpa, não sei se é a harpa ou a flauta, mas e Saul joga uma lança para cravá-lo na parede, e ele escapa e pula pela janela e sai, vai se esconder. Mas ainda assim, ele não deseja a morte de Saul. Ele fala: Deus fará justiça. O Senhor. A nossa fé, a nossa moral, todo o nosso caminhar, nós que somos cristãos, somos chamados a esse amor. E o Senhor fala no Sermão da Montanha, para mim e para você, amar assim. No Novo Testamento, esse amor ainda ganha um incremento maior. No Antigo Testamento se dizia: não faça ao outro aquilo que você não quer que te faça, lá no livro de Tobias. No Novo Testamento ainda vai além. Jesus fala: fazei ao próximo aquilo que você quer que seja feito a você. Ou seja, já é uma ação positiva. Não é só não fazer o mal ao outro, isso é importante, mas é fazer o bem que eu também quero. Então aqui Davi, não só ele não tenta matar Saul, como poupa-lhe a vida. E em muitos momentos Davi também vai ter a vida poupada depois. Ou seja, volta para ele essa graça. Salomão também, quando vai assumir, ele pede a Deus sabedoria. E o Senhor diz assim: porque você não pediu a morte dos seus inimigos, que isso não agradaria a Deus, eu vou te dar tanta sabedoria como a nenhum outro foi dado, que você pediu certo. No cristianismo é mais além, porque Salomão não pediu a morte dos inimigos, agora Jesus é além: amai os inimigos. E isso Salomão não pediu. Rezai pelos inimigos, é além. E Jesus da cruz diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quem crucificou Jesus? Eu e você. São Paulo vai dizer: Jesus morreu por nós quando éramos inimigos. Ele amou o inimigo. Quem era o inimigo? Eu e você, pelo pecado. E o Senhor, no seu sangue, nos reconciliou com o Pai. Éramos inimigos de Deus pelo pecado. Então Ele nos amou sendo inimigos. Se Ele nos amou assim, de São Paulo, também nós devemos amar também assim. Então o Senhor, ao dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eu e você, toda a humanidade, não encontrou nenhum justo. Como o Pai não encontrou nenhum justo, enviou seu Filho, o justo, para encontrar um justo na terra, para não aniquilar a criação. Então o Filho veio. Esse amor que nós perdemos no nosso comportamento, a semelhança, precisa ser recuperado por Cristo, com Cristo e em Cristo. Claro que isso é uma graça de Deus. Amar dessa forma é uma graça, é um dom.
Eu e você temos que pedir que o nosso coração dilate para amar assim. Amar dessa forma. Senhor, conceda-me a graça de perdoar dessa forma. Pedro vai dizer, quantas vezes devo perdoar? 7? Jesus vai dizer, 70 vezes 7. Aí ele diz então, aumenta a minha fé. Isso daí é demais. Sim, nós temos que pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Para a gente conseguir amar até onde Cristo foi. Até a cruz. Precisamos amar até aí. Por isso que tirar a cruz da igreja, porque Cristo está ressuscitado, sim, Cristo está ressuscitado no sacrário. Comungamos o corpo de Cristo ressuscitado. Mas nós não tiramos a cruz, porque a glória é a passagem pela cruz. E a cruz me ensina até onde eu tenho que amar. E quando Jesus voltar, qual vai ser o sinal que vai aparecer no céu? O sinal do Filho do Homem, a cruz. Então, de fato, sim, Cristo ressuscitou, mas eu preciso amar até lá. E eu preciso então, aos pés da cruz, aos pés do altar, pedir ao Senhor essa graça de amar mais. Aí o Senhor vai dilatando a estreiteza, Ele vai dizer ao profeta Ezequiel, vou tirar do vosso peito o coração de pedra, e colocar um coração de carne, e borrifar, aspergir, e derramar o meu espírito sobre vós. Então vai tirar do nosso peito o coração endurecido, pecado, vai colocar o coração de carne, e vai nos dar o seu espírito. O Senhor quer fazer esse transplante de coração. Jesus manso e humilde de coração. Nós precisamos pedir, Senhor, fazer meu coração semelhante ao seu, porque o pecado original tornou o nosso coração decadente. Nós temos que pedir, Senhor, faz meu coração semelhante ao seu, capaz de amar um pouco mais do que ontem e menos do que amanhã. Amar um pouco mais, como os santos, sempre um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Assim eram os santos, e amando um pouquinho mais, até depois estar realizando milagres de amor. O Senhor vai derramando o seu Espírito no nosso coração, e Ele vai sendo capaz de amar além daquela medida tacanha, mesquinha, avarenta, revanchista, vingativa, bateu, levou. Nós temos que pedir essa graça, senão a nossa reação vai ser uma reação de mágoa. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu perdoei, mas aí quando vê uma situação difícil, ela vomita tudo que estava guardado. Era como um pus que estava ali dentro. Aí tem uma discussão que não tem nada a ver com algo que aconteceu, nada a ver. Aí a pessoa lembra todo o histórico, traz todo aquele histórico que ela salvou, aquele histórico de mágoa está lá salvo, Aí ela vai e traz na hora. Muitas vezes a discussão é algo bem banal, aí traz todo. Não é fácil o perdão, para mim e para você. Por isso que a gente tem que pedir a Deus o socorro. São Pedro falou, então aumenta a minha fé. 70 vezes 7, não, isso é muito. Então eu e você temos que recorrer ao Cristo e pedir a Ele, Senhor, dilata meu coração, tira essa estreiteza, tira esse coração de pedra. São Jerônimo, não é para a gente fazer isso, viu? São Jerônimo pegava pedra mesmo e batia no peito dele e falava, homem velho que não morre. Santo Afonso Maria de Ligório era tão colérico, que uma vez foi uma velha chata lá falar com ele, e ele se esforçou tanto
né? Para não esganá-la, né? E para demonstrar amor, né? Então, que ele estava assim sentado na mesa, ele arranhou a mesa de madeira por baixo com tanta força, porque a vontade era, né, de arrancar a cabeça da senhora. Talvez era uma enviada de Satanás, né, para testar. Acho que tem essas daí por aí, né? Então, mas ele se controlou e demonstrou todo o amor, né? E acolheu, que depois ele ficou doente. Ele concentrou tanta raiva para não sair e demonstrar o amor por Jesus Cristo. É um livro muito bom dele, A Prática do Amor a Jesus Cristo, que ele depois adoeceu. Mas por amor a Jesus. E foi ficando melhor, assim. Madre Teresa de Calcutá também. São Francisco de Assis, quando foi beijar o leproso. Essas situações do perdão, essas situações difíceis, é que ajudam a dilatar, a amar mais, um pouco mais. Então o Senhor, Ele quer que eu e você cresçamos no amor. São Tomás de Aquino vai explicar que o crescimento do amor, ele é orgânico, não é um crescimento como uma obra. Por exemplo, você vai construindo uma parte, aí depois você constrói outra parte. Não, o amor não cresce assim. O amor cresce como ser humano, ele vai se desenvolvendo, como uma planta, ela não cresce partes do ser humano. O embrião já é ser humano totalmente como é um adulto, ele desenvolve. Então o amor, se você não alimenta o amor, ele fica raquítico, desnutrido e morre. Você precisa alimentá-lo. Não é agregando coisas, é alimentando. E a gente precisa receber daquele que é o amor, Jesus. A gente recebe o sangue dele. O sangue dele vem nas nossas veias, tira o veneno do nosso desamor e do nosso egoísmo, e vai nos ajudando a crescer no amor, a amar mais, porque fomos criados por amor e para amar, como o Senhor amou. Então é esse olhar do Senhor, esse amor. São Tomás vai dizer que a gente precisa crescer. Nós não vamos chegar no amor total aqui nessa terra, mas cabe a nós crescer o máximo que pudermos, como uma resposta a Deus que nos ama. Porque Deus me ama, eu preciso também amar. Porque Deus me amou primeiro, eu também devo amar. Como é que Deus me amou? Primeiro me perdoando. Então eu também preciso perdoar. E não tenho essa opção de não perdoar, porque senão comprometo a minha salvação. Jesus diz: com a medida que medirdes, sereis medido. Meu irmão, minha irmã, que desafio. Isso não encontramos em religião nenhuma. Hinduísmo, budismo, islamismo. O judaísmo, os nossos irmãos, sim, porque de fato são os nossos irmãos mais velhos. Mas em nenhuma outra religião você vai ouvir amar os inimigos, rezai por eles. Não, não. Olha que medida que eu e você somos chamados. Então é muito perigoso, eu já falei isso aqui outras vezes, quando querem tirar da sociedade os sinais cristãos e as raízes cristãs. Quando se tira a palavra de Deus das escolas. Porque eu e você não somos bons naturalmente. Adão e Eva eram bons naturalmente, porque foram criados bons. Depois do pecado, a natureza deles ficou ruim, decaída. Logo, todos que vieram depois deles já não são naturalmente bons, com exceção da Virgem. Então nós somos naturalmente maus, porque a nossa natureza ficou decaída. Jesus vai dizer: só Deus é bom. Mas quando criou, viu que tudo era bom. Quando criou o homem, era muito bom. Depois do pecado, aí pronto. Então, vós que sois maus, dai coisas boas. Quando a gente tira as raízes cristãs, que é o remédio, Cristo, que é o antídoto, nós estamos dando à sociedade a vazão para a maldade.
Nós não podemos tirar da nossa sociedade as raízes cristãs. Não. É de fato a nossa riqueza é Cristo. É Cristo que me ajuda a lutar contra um homem velho. Por que que eu me esforço para perdoar? Porque eu vou querer depois me confessar e vou querer o perdão. São Pedro Crisólogo vai dizer: como eu posso pedir algo que eu não quero dar ao outro? Como eu posso pedir a Deus o que eu recuso ao outro? Então, eu fico obrigado, porque eu quero também o perdão. Então eu vou procurar Deus, eu preciso também me dispor. É isso que vai aprimorando o ser humano para que o agir siga o ser, que eu sou batizado. Então meu agir tem que ser um agir de perdão. Mas isso eu preciso da graça. Não podemos tirar Cristo, senão vamos ficar vingativos. O cristão, muitas vezes o pessoal pensa assim, o cristão, não é que o cristão tem sangue de barata. O cristão não é calmo. Se tirasse o batismo de nós, se pudesse ser retirado o batismo de nós, eu e você seríamos cruéis. Não se engane. Não é que o cristão ele não é medroso. Sempre que o cristianismo precisou se defender, se defendeu e venceu. Sempre com um número menor. Muito pelo contrário. A igreja é a igreja dos mártires. Não é porque o cristão é medroso, tem sangue de barata, não. É porque o cristão tem Cristo. E ele precisa imitar Cristo. E não se vingar. É Cristo que nos impele a amar e perdoar. Então nós temos que de fato imitar o Senhor. Ele que é o nosso freio para o mal e o nosso estímulo para o bem. Se não houver Cristo, aí o homem devora o próprio homem. É porque eu e você moramos em uma sociedade que tem raízes cristãs. Nós não sabemos o que é viver em uma sociedade sem as raízes cristãs. Então nós temos que preservar a nossa riqueza. Qual é a nossa riqueza? A cultura é uma riqueza também, mas em primeiro lugar, lembrava o Papa João Paulo II, são as nossas raízes cristãs. Essa é a primeira riqueza. É Cristo. Cristo é a nossa riqueza, que a gente tem que transmitir para os filhos, para as próximas gerações, e não permitir que se tire Cristo de lugar nenhum. Não, jamais. Eu e você somos provocados a amar além. A amar além. E veja, a igreja é a maior instituição caritativa do planeta. Caritativa, não é filantrópica. Caritativa. A esposa de Cristo é a maior instituição de caridade do planeta. Através aí dos hospitais, das obras de misericórdia incontáveis, das casas de misericórdia, dos orfanatos, das creches, dos leprosários. Ninguém no mundo mantém o que a igreja mantém, fora as iniciativas pessoais, as congregações, as confrarias, as ordens. A igreja faz aquilo que o Senhor mandou, foi a mim que o fizeste. Então nós somos impelidos a fazer. Essa caridade, ela é testemunho para o mundo. Aquele imperador romano, apóstata, Juliano, psicopata, apóstata, mas diante da caridade dos cristãos, mesmo recusando toda a doutrina, tudo, ele falava assim: é preciso admitir que ninguém faz o que esses cristãos fazem. Eles vão onde ninguém quer ir. Madre Teresa de Calcutá, ninguém queria cuidar.
Ainda mais no hinduísmo, que tem o karma. Se a pessoa está ali já para morrer, está na situação, não, é importante que ela sofra, porque ela está pagando outras vidas. Dom Bosco foi cuidar por amor a Cristo de quem? Daqueles jovens delinquentes, chatos, que ninguém queria. Não eram anjos, eram os capetas, que no amor de Cristo ele conseguiu trazer. São Damião de Molokai foi para lá onde ninguém queria cuidar daqueles. Quem mantém tantos leprosários no mundo? A igreja. A ordem, que foi cuidar dos carcerados, dos encarcerados, os mercedários e tantos outros. Os hospitais que temos hoje, começou com a igreja. Foram os santos que foram cuidar e fazer toda essa revolução daqueles que ninguém queria cuidar. A caridade, porque Cristo envia, por amor a Cristo. Então, esse amor que leva, então não podemos tirar isso de modo algum, porque é a nossa força. E tantos outros santos, de tantas outras congregações e ordens sem fim. Então, dos deficientes, quantos orfanatos, assim, uma coisa que não dá para contar. Enfim, por quê? Por amor a Jesus Cristo. A gente já contou aquele exemplo aqui, que é real, quando Madre Teresa estava cuidando daquele infecto lá, aquele leproso infecto. Aí a repórter estava com repugnância e falou: eu não faria isso por $1 milhão. E ela disse: também não. Por Jesus Cristo que eu faço isso. E aqui, falar isso parece bonitinho. Mas cuidando de um infecto leproso, aí você sabe que é verdade. Porque ali não dá para você fingir. Mas a Teresa não ficava cuidando para sair na foto. Então ali você vê, não, aqui é verdade. Aqui não tem teatro. Essa é a caridade. A mesma coisa dos mártires. Quando os romanos, os pagãos, viam os mártires cristãos entrar no circo romano, cantando, louvando e perdoando os algozes, enquanto que os outros antes de Cristo entravam gritando, blasfemando, xingando, maldizendo, eles começaram a falar: o que é isso? Quem são esses? Esses são os cristãos. Inclusive tem um escritor romano que ele dizia assim: o mestre deles colocou na cabeça deles que eles têm que perdoar os inimigos. Olha só. E aquilo foi conquistando, e aquilo foi convertendo. Quantos soldados se converteram? São Sebastião, Santo Expedito, São Jorge, São Mercúrio, São Máximo, tantos que se converteram. Olhando aquilo, qual que é a força maior? Matar ou permitir morrer? Permitir morrer é muito mais forte. Tem que ter muito mais força para aceitar a morte do que matar. Matar é muito mais fácil. E aquilo então quebrou o Império Romano, porque olhavam para aqueles cristãos e eles são mais fortes do que nós, porque nós não tememos o inimigo, mas tememos a morte. Eles não temem a morte. E isso então dobrou o império. Essa força, o Espírito Santo. O próprio Senhor diz: darei para vocês palavras tão acertadas, ninguém poderá vos resistir. Então o Senhor, Ele quer dar a mim e a você um coração novo. Tirar o coração de pedra do peito, dar o coração de carne, derramar o Espírito Santo, porque você vamos ser testemunhas. Testemunhas para esse mundo que precisa ver em mim e você o Cristo Senhor. Esse amor que é capaz de ir além. Esse amor que é capaz de ir onde ninguém quer ir. Esse amor que é capaz de fazer o que ninguém quer fazer. De perdoar onde não se tem o perdão humano, mas vem o socorro divino. Eu e você temos que pedir: Senhor, dá-me essa graça. Dá-me essa graça.
aí haverá verdadeira conversão. Né? Verdadeira conversão. Eu e você somos discípulos daquele que disse a primeira palavra na cruz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós somos discípulos desse Senhor. E é isso aqui que exige de mim e de você ir além. Em um mundo de tanta busca dos seus direitos, né, de tanta exaltação do homem, o perdão parece algo que parece uma derrota. A pessoa que perdoa é como se fosse algo assim, fosse alguém que perdeu. Não. Perdoar não é perder. Ao contrário. Tá? Perdoar é ganhar. E o Senhor vai dizer: com a medida que medirdes, sereis medidos. E eu lembro um testemunho, como já falei, do padre Rufus dava um testemunho de um rapaz que tinha uma mágoa do sogro, casado, né, com a filha dele, tinha uma mágoa do sogro, e ele estava definhando com um câncer. E esse câncer tinha sido causado pela mágoa, pela raiva, porque tinha uma mágoa profunda. E quando o padre Rufus foi visitá-lo, disse para ele que ele precisava perdoar, e ele não aceitava perdoá-lo, mesmo que aquilo levasse à morte. Aí ele foi fazendo uma oração de perdão, foi falando para ele do Evangelho, foi colocando para ele, e ele foi se abrindo ao perdão, até que ele aceitou perdoar. Quando ele aceitou perdoar, o padre o absolveu, e ele começou uma cura milagrosa. Já estava em fase terminal. O câncer, aquele câncer específico, claro, né? Tem cânceres que não são assim, mas aquele câncer que ele tinha sido gerado pela mágoa. Tem pessoas que ficam até com a coluna travada, de mágoa, de raiva. Tem pessoas que ficam doentes. Muitas pessoas têm dor nas costas de mágoa. Pessoas ficam realmente assim, possessas. Até de pessoas que já morreram, que ela não conseguiu perdoar, não conseguiu superar. Falava dias atrás isso aqui. E aquilo, quando a pessoa toca no assunto, parece vivo, parece que aconteceu há poucas horas. É um lixo que ela vai guardando, muito bem guardado, e que está ali apodrecendo. Mas o Senhor quer que você coloque para fora. É a cura interior. Se livra disso. Larga isso. Se por acaso você tem, se eu tiver, não leve. Deixa aos pés da cruz essa mágoa. Deixa. Não carrega não. Porque senão também falta providência. Tem casal que vive em pé de guerra. E falta providência. E não sabe por que falta providência. Reza, mas não se reconcilia. E como não está reconciliado, o Senhor fecha a torneira. Fecha a torneira. Não dá para resolver não sem eu ter que me reconciliar. Muitas vezes é uma etapa que a gente quer pular, a gente quer empurrar para debaixo do tapete. Mas tem que se reconciliar. Filhos, hoje isso virou mania. Filho, adolescente, que chega assim: eu estou sem falar com meu pai há 5 dias, 1 semana, 1 mês. Lá em casa não tinha essa conversa. Hoje isso virou moda. O cinto comia, no final do dia a gente tinha que pedir: benção, pai, benção. Aí, hoje assim, estou sem falar com meu pai, estou sem falar com a minha mãe. Isso é doença espiritual. E diz a palavra de Deus, no dia que rezar, o que diz a palavra de Deus? Eclesiástico 3, perdão. O que diz? No dia que rezar, não será atendido. Péssimo negócio, né? Esse negócio da mágoa. Tem gente que decide perdoar só por conta dessa passagem. Bem, como eu quero ser atendido, pesando o custo-benefício, eu vou então para o perdão. Que seja pelo interesse, não tem problema. Amor gratuito mesmo é só o de Deus.
São Tomás de Aquino vai dizer que nós nunca vamos atingir um amor gratuito totalmente nessa terra, né? Com exceção de Nossa Senhora. Então, só o de Deus. Deus é que de ninguém depende, de ninguém precisa. Então é o único que tem um amor totalmente gratuito. Criou sem precisar criar. Não precisava criar. Eu e você, não, precisamos de tudo que vem do Senhor. Então essa mágoa impede até a providência dentro de uma casa. É uma brecha para o diabo, para o devorador entrar. Casais que não se falam, falam mal, não se olham nos olhos. Irmãos, isso é ruim. Se não tem na sua casa, glória a Deus. Mas se é na sua casa, peça reconciliação. Muitas vezes o inimigo é dentro de casa. Não pode ser. Não. Meu Deus, que mágoa que eu estou guardando. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Muitas vezes quando a gente faz um retiro, a gente vai para o retiro cheio de razão. Isso é muito comum. Ou um dia de recolhimento, uma tarde de silêncio diante de Jesus, a gente chega cheio de razão. E a gente fica no silêncio, aí a gente começa a ver que a gente está devendo. A gente está devendo. Basta silenciar e deixar o Senhor mostrar. O Senhor mostrar. Então isso aqui é importante. Não é só o inimigo da igreja. Não é só o inimigo, né, das coisas sagradas. Talvez eu possa estar guardando mágoa, ressentimento. E eu tenho que fazer essa cura interior. Como é difícil. Tem gente que nem quer. Quando vai para um grupo de oração, quando chega nesse ponto do perdão, a pessoa fala, eu não quero rezar por isso. Você pensa que é brincadeira? Ele fala, não quero rezar por isso. Eu quero rezar por outras coisas. Eu estou aqui para resolver outros problemas. Aí você vai falar para a pessoa, olha, é verdade, mas enquanto você não fizer isso, esses problemas que você está pedindo há muito tempo não resolve. Mas tem que passar por isso? Não, então não quero. É desse jeito, por incrível que pareça. Não quero. Isso aqui está emperrando sua vida. Eu não quero tocar nesse assunto, eu não preciso disso. Aí que se engana. Porque há um impedimento aí de vitória, de progresso. Onde há mágoa, há um impedimento. O que o Senhor disse? Se você está com a mágoa, pode deixar a sua oferta. Nem entrega, porque ela não vai ser aceita. Vai perdoar. E depois traga a sua oferta, que aí ela vai ser aceita. Não posso guardando a mágoa. Então, mas isso aqui é difícil. Por isso que eu tenho que rezar. Tenho que rezar. Quando a gente começa a rezar pelo nosso coração, tem muita gente, muitas vezes, né? Você vai atender uma velhinha lá, tão boazinha. Padre, eu não guardo mágoa de ninguém. Pessoa mais assim. Aí eu falei, então vamos fazer uma oração. Uma oração, esse coração tão puro, tão belo, né? Tão imaculado. Então vamos fazer uma oração aqui. E vamos pedir o Espírito Santo, começa a pedir o Espírito Santo. Olha, o Senhor está mostrando que aqui. Padre, mas essa pessoa não presta. Essa pessoa não é de Deus. Mas a senhora estava sem mágoa nenhuma. Mas essa daí merece o inferno mesmo. Nossa Senhora, que bonito, né? Aí começa o cordeiro virar leão. Vamos rezar mais um pouco. Não, mas né, eu não quero falar nisso. Isso é uma doença, fica dentro de nós. Por isso que muita gente não quer rezar pela cura interior. O Padre Léo, o falecido Padre Léo, falava assim, a cura interior é indispensável para a salvação. Por quê? Porque grande parte da cura interior envolve perdão. E o perdão é indispensável para a salvação. Por isso. Não é uma coisinha assim de, porque é uma invenção, não. Porque geralmente a maioria das necessidades de cura interior envolve perdão. E são áreas, sabe aquele quartinho cheio de entulho que você nunca quer enfrentar? Lá, você larga para lá, você até lacra a porta, deixa isso aí para lá, não vou mexer nisso não. É isso.
Só que isso atrasa a vida inteira. Tem gente que envelhece antes do tempo, por conta de raiva, de mágoa, falta de perdão. Isso é muito sério. Pode parecer uma brincadeira, mas não é. O Senhor quer o nosso coração. E Ele quer começar curando por aí. Por isso que esse Evangelho, ele realmente nos ultrapassa em tudo. Senhor, misericórdia, me ajuda a amar assim. Eu não dou conta de amar desse jeito. Eu não sou capaz. Mas, pela sua graça, né, serei capaz. Tudo posso naquele que me fortalece. Temos que pedir isso para o Senhor.